dia, paz, igreja. Aleluia. Pode me dar mais um pouquinho de retorno, tá? Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Jesus. Abra sua palavra no livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas 17. Amém? Versículo 20. Versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades e nem o sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim também será o o Filho do Homem no seu dia. Amém? Glória a Deus. Pai, a sua palavra foi lida e nós queremos receber, Pai, a verdade que liberta, a palavra da verdade. Pois o Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós queremos conhecer a tua verdade, a que liberta, a que nos conduz. Fala e não te cales nessa manhã. Acerte os nossos corações como alvo, como flecha que acerta o alvo. Em nome de Jesus. Amém. Aqui Jesus está respondendo, ele está dando respostas aos fariseus, aos discípulos e a nós. Então ele começa respondendo aos fariseus, e os fariseus representam a religião, os religiosos da época de Jesus. Jesus combateu os religiosos, a religiosidade. Você vê o tempo todo Jesus combatendo a religiosidade. Você não vê Jesus combatendo Roma, porque Jesus não veio para implantar um reino social. Você não vê Jesus combatendo as ovelhas, batendo na igreja, batendo nas ovelhas. Não, você não vê isso. Você vê Jesus combatendo os religiosos da época. Então a gente tem que ter muito cuidado ao criticar ou ao exortar, para que a gente não cometa o erro de bater na ovelha de Cristo, ou de bater na igreja que é a noiva de Cristo. Amém? Nós temos que combater o ensino errado. Então, há um grande erro nos dias atuais, inclusive nos altares, que nós generalizamos. Então, há um pensamento generalizado, que é um erro. Nunca pense generalizado. Nunca pense generalizado. Então, nós começamos a dizer assim: todo mundo faz isso. O mundo evangélico faz isso. As igrejas são assim. Não, peraí, ainda há 7.000 que não se dobraram. Ainda há 7.000 que não se dobraram. Quando Elias chegou para o Senhor, amém, para o Senhor. Quando Elias chegou para o Senhor, ele disse: eu fui o único. Ele falou: peraí, Elias, deixa eu te falar, deixa eu baixar sua bola aqui, ó. Eu tenho 7.000 que eu guardei. Então não é todo homem que trai. Não é toda mulher que é vadia, toda mulher que não converte. Não é toda pessoa. Vocês estão entendendo, gente? Tira esse padrão de pensamento, de generalização. Deus sempre faz assim, cuidado, que Deus pode agir fora da sua caixinha. Deus sempre vai fazer assim. Deus nunca muda. Deus nunca muda mesmo, né? Mas Deus nunca age desse jeito. Cuidado. Não limite Deus na sua caixinha. Então, a partir de hoje, quebre tudo, todas, ninguém, nada. Espera aí, põe uma vírgula e fala: há exceções.
Tem igreja sim que ainda zela pelo evangelho. Tem mulheres sim que são fiéis, tem homens que são fiéis sim. Tem pessoas que creem sim. Tem pessoas ainda que zelam e que buscam. E eu acredito que você está entre elas, amém? Glória a Deus. Então os fariseus é a religiosidade. Eles não aceitam o agir do reino de Deus. Então quando Jesus chegou, eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram a mudança, eles não aceitaram. E isso foi profetizado lá em Isaías. Os olhos não viram, seus ouvidos não ouviram. E nem chegou ao seu coração aquilo que foi preparado para vós. E é assim com a gente. Muitas vezes a gente padroniza um Deus. A gente padroniza uma situação que quando acontece, os nossos olhos não vê, os nossos ouvidos não ouvem. E nem sobe ao nosso coração a oportunidade que Deus está nos dando. A gente padroniza. A gente acha que Deus vai agir daquele jeito. A gente acha que o reino de Deus será chegado a nós do lado externo. A gente acha que nós vamos encontrar a paz, a felicidade, a alegria no casamento, no ministério, na mulher, no marido, no filho. A gente acha. Mas Jesus fala que o reino de Deus não vem de forma aparente. Aqui ele é claro em dizer que ele não vem de fora. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então nada de fora produzirá em você a paz que excede todo entendimento. Não é a sua igreja que vai te dar paz. Não é ir ao culto, ao congresso, à conferência que vai te dar paz. As pessoas encontram a religião. Algumas pessoas encontram a religião. Algumas pessoas encontram a igreja. Algumas encontram o profeta, mas nunca encontram Jesus. Nunca. Então começamos, na maioria das vezes, a questionar. Senhor, eu estou indo na igreja e nada acontece dentro de mim. Senhor, eu estou indo na igreja. Eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro, mas dentro de mim nada acontece. Por quê? Porque está enxergando o reino de Deus do lado de fora, com aparência exterior. Mas nós temos que ter a consciência que o reino foi chegado a nós. E como que esse reino mora dentro de nós? À medida que eu aceito Jesus, o Espírito Santo, no momento que eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de mim. A Bíblia fala que o espírito humano, lá em Zacarias, Deus fala, a palavra diz que Deus colocou o espírito do homem dentro do homem. Então quando eu falo, sim Senhor, eu te aceito como o meu Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito Santo. O reino de Deus sai do lado de fora e mora dentro de mim. Isso é mistério demais. Deus começa a morar dentro de mim. Então, quando eu tenho essa consciência que o reino de Deus está em mim, eu não preciso ir nem em monte, nem em Jerusalém, nem em Israel. Ah, mas pastor, você está condenando eu ir no monte? Não, é Jesus que falou isso para a samaritana. Jesus falou para a samaritana assim: chegará um tempo que você não vai precisar ir ali ao monte adorar, ou ir em Israel adorar, porque eu estou em busca dos verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Me incomoda. Me irrita os ensinos errados. E é por isso que eu venho pregar a verdade. Não tem jeito. Eu falo assim: Deus, eu quero levar uma palavra suave. Deus, eu quero levar uma palavra. E Deus fala: abra a tua boca e te encherei. Então eu começo às vezes, não quero julgar ninguém, nem quero falar de ninguém. Eu estou falando do discernimento que Deus me deu. Eu fico vendo muito ensino errado. Eu fico vendo, vão para o monte. Deus está no monte. Vão para aquela igreja, vão para aquela conferência. Amém, vai, você quer ir, quer receber. Existe sim uma unção que escorre da barba de Arão. Existe uma unção numa conferência. Existe uma unção no culto. Tem que vir, porque a palavra fala que nós devemos congregar, amém? Mas se você está indo para buscar o reino, ele não vem de aparência exterior. Vá para alimentar o reino que está dentro de vocês. Vocês estão entendendo?
Eu vou para alimentar, para aumentar, para expandir, para transbordar. Porque só transborda. O pastor fez um vídeo lá, né, na minha cozinha. Inclusive, a pia estava cheia de vasilha, mas lavada. Lavada. Então eu falei, amor, o que você fez? Não deu tempo de eu guardar, mas quem nunca, né? E também é muito difícil, né, gente? A gente fica ali lavando vasilha. Eu falo com o Paulo, hoje tem terapia. E como que saiu a sujeira? Do café lá que ele fez, maravilhosa aquela dinâmica, transbordando. Mas para transbordar tem que encher. Então encha-se. Encha-se, mas lembre-se, está em você. Não está em mim. Está em você. Você é cheio de Deus. Deus está em você. Não está no profeta. E aonde a igreja está perdida. E é isso que Jesus fala aqui, ó. Se falar para você assim, vão ali que o reino de Deus está ali, não vai. Porque, gente, eu estou pregando essa palavra é para os dias de hoje, viu? Porque ele está falando da vinda dele. Aí vão falar assim, vão ali, naquela igreja, lá tem profeta, Deus fala lá. Deus está lá, Jesus está lá, Jesus está aqui. Você tem que falar, irmã, eu até vou, eu gosto, se você quiser ir. Mas Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui, ó. O mesmo Deus da conferência lotada, cheia, está dentro do seu quarto. Para com isso, gente. O mesmo. Aí você fala assim: não tenho dinheiro para ir. Não posso pagar o show gospel. Eu não posso. Vou perder. Não vai perder, não. Entra para o teu quarto. Fecha a porta. Que o Deus que te vê em secreto te recompensará. O mesmo Deus. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Que vazio é esse? Que vazio é esse que você tem que matar sua fome no profeta, matar sua fome nos lugares? Ei-lo aqui, vão. Nossa, viu aquele movimento ali? Vão. Nossa, viu aquele profeta ali? Vão. Vão para o monte, vão para o monte. Vão na campanha tal. Quem não tem raiz, não frutifica. Quem não tem raiz, não frutifica. É isso que Deus está falando. Quem não tem raiz, quem não finca suas raízes em Cristo, não frutifica. Qualquer lugar é lugar quando você tem Deus, queridos. A sua casa, a sua cozinha, a sua sala, a sua igreja é lugar quando você tem Deus. É isso que Jesus está falando, que é o reino de Deus. Ele é chegado a vós, ele vem através do Espírito Santo. Pastora, por que eu não encontro esse reino? Porque nós precisamos arrepender. São muitos passos para estar no reino. Hoje eu vou falar um. São muitos passos para você. Porque o reino, vamos analisar a palavra reino. O que é reino, gente? É o quê? É um governo, não é mesmo? É um governo. E um governo de reino não é uma democracia. Democracia, todo mundo decide, aí depois a maioria decide. E aquilo é implantado. Não é assim na democracia? A maioria vai... O reino não, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Reino é reino. Manda o rei e obedece os servos. E nós somos servos de Jesus, amém? Ele fala, meu reino não é deste mundo. As coisas do reino de Deus não são como as coisas deste mundo. Então, o reino de Deus, como você adentra ele? Como Jesus e João Batista começou a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus.
Hoje nós podemos dizer assim, ó: arrependei-vos, porque está dentro de vós o reino de Deus. Porque Jesus liberou o reino quando ele foi crucificado e ressuscitou, ele liberou o Espírito. Ele fala: descerá sobre vós o meu Espírito, a porção do céu está em nós. Amém, igreja? Então, à medida que eu vou conhecendo a Cristo, o nosso lixo vai sendo apontado. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. E até aquilo que a gente não achava que era pecado, o Espírito Santo nos convence. Porque é papel do Espírito convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Agora o Espírito Santo já me mostrou que esse pensamento é pecado. Ok. Aí eu não quero largar aquele pensamento, eu cultivo ele. Olha a palavra cultivo. Eu vou cultivando. O que é cultivar? Eu vou adubando, eu ago. Todo dia eu vou lá naquele pensamento e ago. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo assim de pensamentos. Jesus fala que a gente peca até por pensamento, em adultério e em pensamento. Então, eu ainda me lembro daquele ex-namorado. E eu alimento aquele pensamento. Hoje, um exemplo, hein, gente? Senão, o Júnior vai enrolar minha cabeça aqui. Né? Então, você tem aquela lembrança daqueles momentos. Tal. Então, você gosta daquele pensamento. Você está casada, mas você lembra daqueles momentos. Você fica lembrando, fica pensando. E cultiva, e cultiva, e cultiva. E todo dia você lembra. Ai, aquele perfume dele. Ai, como a gente era feliz. Ai, como aí você olha e fala: não. Marido, você já começa a criar. Isso é um culto, queridos. A raiz da palavra cultivo é culto. A raiz da palavra culto é cultivo. Você está cultuando o pecado. Você está cultuando o pecado. Então, o que o Espírito Santo começa a falar com você assim? Isso é pecado. Não é verdade? Não é assim que ele fala? Você já começa a ficar constrangido? Então, o que é o arrependimento? Não é o remorso. Porque o remorso aí eu penso e depois eu falo assim: ah, vou fazer isso não. Aí sente aquele negócio, mal-estar, olha para o marido, fica até com dó do marido. Aí depois volta e pensa de novo. Vou lá, penso, depois dá aquele mal-estar, né? Não é assim, gente? Isso é o remorso. Aí vem o arrependimento. O arrependimento é assim, quando o pensamento começa, o Espírito Santo fala assim: é pecado. Aí você fala assim: é pecado. Sai em nome de Jesus, não vou pensar nisso não, vou pensar em outra coisa. Levanta, sai, começa a agir. Abandona aquilo, estão entendendo? Abandona aquela prática. Isso é arrepender, mudança de metanoia, mudança de atitude. Então a gente adentra no reino. Quando eu mudo de atitude, quando eu arrependo, eu pego uma porção do reino. Eu pego uma porção do reino. Eu recebo uma recompensa do reino. Amém? Porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. E no momento que eu deixo de cultuar o pecado e passo a cultuar a Deus e vou orar, Deus vai me recompensar. Então eu começo a encontrar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É toda a lei de Deus sobre a minha vida. Toda a lei de Deus sobre a minha vida. Todas as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. E todas as regras também. Eu aceito o governo de Deus. Eu aceito Deus como meu Senhor e meu Salvador. E por pior que seja, eu sou serva de Deus. Por pior que seja a lei, perdoa, pastora, perdoa. Ah, mas ele está fazendo mal, perdoa. Ah, mas está falando de mim, perdoa. Tá bom, Senhor, vou perdoar. Não existe numa frase, eu falei isso na última pregação e vou repetir que eu ouvi essa frase. Não cabe na mesma frase: Senhor, manda outro em meu lugar. Senhor, envia outro, como Moisés falou.
Deus aparece para Moisés na sarça. Ele fala: Senhor, eu não sei nem falar. Senhor, envia outro em meu lugar. Não cabe isso, porque se Ele é seu Senhor, Ele manda na sua vida. Amém, igreja? Então o reino de Deus é chegado a vós. É chegado a vós. Você. E Ele chega com autoridade. Ele chega com autoridade sobre os demônios, sobre os pecados que estão na sua vida. Então para de, ai tá ali, ai tá aqui, vou ali. Para de fontes externas, pois a fonte da vida está dentro de você. A mulher samaritana falou assim, ela foi ali para quê? Para que a mulher samaritana foi? Ela foi para beber água. Ela não foi para dar água. Ela foi para beber água, mas Jesus provocou ela. Jesus provocou ela. Falou: mulher, se tu souberes quem te pede água, de ti fluirão rios de água viva. De ti fluirão rios de água viva. Se Deus te levantou, você é pedaço do reino na sua casa. Se Deus te levantou, você é pedaço do reino para sua família. Só que Ele vai te consertar primeiro. Então dói. Dói. Por que dói, pastora? Porque não é do seu jeito, querida. É do jeito de Deus. Porque não é a sua imagem, a sua semelhança. É a imagem e semelhança do Pai. Então a gente fica buscando as aparências exteriores. A gente fica buscando fora aquilo que você vai encontrar dentro. Por isso que Ele falou com a samaritana. Ela tinha uma sede. Ela tentava matar a sede dela nos maridos. Ela teve 6. Era o 6º. Ou 7º. Ela tinha aquela sede. Na alma dela era sedenta. E Jesus fala: você não precisa de homem. Você não precisa de trabalho. Você não precisa disso. Você precisa de mim. Eu sou a fonte de água viva. E se você beber dessa água de verdade, não da religião. Eu não estou falando aqui de ensinos religiosos. Eu estou falando de Jesus. De relacionamento. De intimidade. Então Ele fala para ela: se você beber de mim, nunca mais você terá sede. Onde era a sede dessa mulher? Na alma. Onde é a nossa sede? Nós somos seres da falta. Porque a criatura tem saudade do seu Criador. Então o reino de Deus não vem com aparência exterior. E Jesus aqui, Ele começa a combater os ensinos errados. Ele fala: olha, vai chegar naqueles dias. Não pense assim, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. Porque hoje o que está acontecendo é muitos ensinos, muitos ensinos, excessivos ensinos. E Ele fala: eu voltarei num relâmpago, todos verão. Então cuidado, porque Ele voltará. E Ele no versículo 26, Ele fala assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Havia um profeta, Noé, profetizando através da construção da arca que Deus acabaria com aquela geração, que Deus acabaria com o mundo. Ninguém acreditou. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Quer dizer, a vida vai estar normal. Vai estar acontecendo tudo. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Não é assim que está acontecendo, gente? Tem profeta dizendo: os sinais estão aí, a volta está perto. Mas as pessoas não acreditam. Então, cabe a nós o quê? Ficar preparado.
para não ser enganado, porque virá muito ensino de engano. Então, eu escuto muita pregação, pastora. Olha, amém, escute mesmo, de quem você vê que prega a verdade. Peça a Deus o espírito de discernimento, mas a melhor coisa que você faz é meditar na palavra de Deus, principalmente nos 4 evangelhos de Jesus Cristo. E Jesus fala assim, como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que acontecia nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Imoralidade sexual, porque Ló morava em Sodoma e Gomorra, né? Mas era tudo normal, né? Tudo normal. Para eles era normal. Jesus está dando um alerta. Ei, meu povo, eu vou voltar. E vocês ainda estão procurando do lado de fora o que eu já te entreguei do lado de dentro? O Senhor virá. O Senhor virá. Para buscar os que são deles, do reino dele. E você é parte desse reino. Então, você precisa agora, a partir de hoje, pensar assim, eu sou parte, eu vivo com o reino em mim, eu sou cidadão do céu. A eternidade já está em mim. Eu já vivo a realidade do céu. Meu reino não é deste mundo. Então, se o seu cenário está de destruição, se o seu cenário neste mundo está de dores, destruição, de enfermidade, você tem que falar, peraí, o reino de Deus que habita em mim não é deste mundo. Eu vou buscar o que o reino de Deus me ensina. Lá não tem dor. Lá a cura. Então eu vou buscar minha cura. Pela fé. Lá tem alegria. Onde está a minha alegria? Em Cristo. Lá tem dons. Então eu busco meus dons. Eu busco e transbordo para o meu irmão. Lá Jesus, o que Jesus ensina? Só ler o Sermão do Monte. Jesus ensina a perdoar, dar outra face, andar mais uma milha, dar outra capa. Meu Deus! O reino de Deus está em vós. E hoje Deus está nos chamando para essa realidade. Uma realidade de seres vivos, avivados pela glória de Deus. Avivados pela presença do Espírito Santo. É acordar e louvar e dizer obrigada, Senhor. É lutar contra esse mundo, lutar contra o pecado. É encontrar dentro de você o que o homem, o que o mundo, o que as condições dessa terra não pode te dar. Só o reino de Deus vai matar essa carência que existe em você. Só o reino de Deus vai te dar paz. Só o reino de Deus é capaz de te dar entendimento. Que neste mundo teremos aflições, mas só o reino de Deus nos trará bom ânimo. Só o reino de Deus dentro de nós vai fazer você vencer esse vício. Vai fazer você vencer essa situação difícil. Vai fazer você vencer esse cenário conturbado da sua vida. Busque Jesus, busque o Espírito Santo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Aonde que eu busco, pastora? Dentro de vós. Em qualquer lugar. Dentro do ônibus, dentro de casa, na igreja. Não adianta vir à igreja e colocar sua expectativa no pregador. Não, você vem e olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Amém? O homem falha, Jesus não.
Eu tenho 1000 defeitos, Jesus não. Fica de pé no seu lugar. E a palavra de Deus fala que lobos virão como cordeiros. As aparências enganam. Por isso que Jesus fala, não vem com aparência exterior. A palavra de Deus fala que lobos virão como cordeiros. Satanás virá como anjo de luz. Eu estava vendo ontem, eu falei, não, eu quero ver essa pessoa pregar. E estava tremendo, uma pregação maravilhosa. Eu falei, que pregação, uau. Só palavra de efeito, assim, palavras, tem unção na vida da pessoa e tal. Mas, e essa pessoa falou assim, sobre a oferta, e falou assim que, por isso que você tem que conhecer a palavra. Fala para o seu irmão, olhando no olho dele, meu irmão, conheça a palavra. Olha que sutileza, hein? Em meio a uma pregação forte. Outra coisa que você vai falar para o seu irmão, meu irmão, ouve e retém o que é bom. Discirna a verdade. Porque a gente não... Então ele falou, esse pregador falou assim, que ele passou a conhecer a Deus, como Deus faz, como Deus age. E tinha fundamento na palavra dele, tinha coisas corretas. E ele falou assim, você, pastor, a pessoa não pode ofertar, ó. Aí começou, ofertar, a semente tem que ser lançada numa terra fértil. Tem que ser lançada aonde tem prosperidade. Aonde você vê que ali tem expansão. Senão, não é semente, é esmola. Se você ofertar, olha, num lugar pobre, não vai frutificar. Só que ele não falou num lugar que Deus não quer. Porque tem lugar que Deus fala, não oferte ali, amém? Mas ele falou assim, em lugares pobres, que precisam, não é semente, vai virar esmola. Olha, aí ele me usa o exemplo de Elias e a viúva. Que a viúva, você tem que ofertar num altar que você vê que prospera. Tá bonito, né? Tá parecendo tudo muito bonito. E ele chega e fala, porque a viúva, ela tinha um pouco de farinha, e Deus levou o altar até ela. E ela ofertou e multiplicou. Beleza, aí eu fui ouvir, então, até então não discerni. Quando eu estava arrumando minha sala, a presença do Espírito fala, meu irmão, fica na presença. Porque ele vai, fala, meu irmão, fique na presença. O tempo todo. Que o Espírito Santo é que responde. O Espírito Santo falou comigo assim, filha, aquela palavra estava errada. A prosperidade estava na vida da viúva e não do profeta. Na vida do profeta estava a unção. Elias chegou lá num carro, numa carruagem de ouro. Elias tinha dinheiro. Elias estava passando fome. E Deus falou assim, vá uma viúva que eu ordenei a ela que te sustente. Elias não chegou com pompas, carros, cavalos, dinheiro. Por acaso, se eu seguisse esse princípio, ela ofertaria na vida de Elias? Não, porque ele era um profeta pobre. Pobre de dinheiro e rico de unção. É sobre unção. É sobre unção, porque a semente era dela. A prosperidade estava nela, nele estava a unção. A unção. Então Deus levou Elias na casa dela, não é porque ele era rico ou evidente, segundo a pessoa pregou, né? É porque ele era ungido de Deus, porque era o lugar que Deus mandou. Viu a sutileza? Viu a sutileza?
Se você não está cheio do Espírito, você para de ofertar na igreja que você congrega humilde, pensando assim, eu vou ofertar naquele lugar de lá, porque lá tem dinheiro, lá tá ficando rico, lá tem unção de prosperidade. Isso é história de homem para arrancar seu dinheiro. Cuidado, igreja. Tem muito ensino de engano. Aqui tem prosperidade, aí leva a pessoa para contar o testemunho. Queridos, quantos testemunhos você vê aqui? Não é sobre isso. É sobre Deus falar com você. É sobre princípio. Se eu congrego aqui, eu faço aqui. E se Deus mandar você ofertar na vida de um irmão que não tem nada, você vai deixar por causa desse princípio? Por que eu falei isso? Porque o reino de Deus está em vós, não está do lado de fora. Muitos lobos estão vindo em pele de cordeiro, com palavras doces, com aparência de homem e mulher de Deus, mas vêm para arrancar, vêm para machucar as ovelhas, vêm para tirar da ovelha o que ela nem tem. Amém? O Júnior foi fazer uma visita uma vez, a pessoa falou com ele assim, quanto o senhor vai cobrar? Quanto o senhor vai cobrar? Porque todos que vieram aqui pediu cheque. E não era pouco, não, era de 10, 15 mil. Quanto o senhor vai cobrar? O Júnior falou, nada. Nada. A pessoa passou a seguir. Então, cuidado com a mentira, cuidado com o engano. Porque, por isso que Jesus está nos alertando nessa manhã. Não é aqui, não é ali. Você pode até ir, mas tenha discernimento. Amém? Palavra dura. Achou? Palavra dura? Você é reino, queridos. Você é pedaço do céu. Você tem coisas que se eu ofertar na sua vida, desce sobre mim a sua unção. E oferta é abraço, oferta é palavra. Tudo isso é semente, sabia? Tudo isso é semente. A irmã chegou hoje e falou, pastor, eu queria te abraçar. Ela que me abençoou. Ela que derramou a semente dela sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que a verdade de Deus prevaleça sobre a nossa história. Pai, em nome de Jesus, Deus. Há ainda aqueles que creem num evangelho. Há muitas pessoas que encontraram o reino de Deus. Senhor, eu quero que nessa manhã, todos que estão aqui, sejam canais de bênçãos. Leve palavras vivas, leve a verdade, abençoe vidas, ore por vidas, interceda por vidas. Distribua aquilo que recebeu, que transborde na vida do outro, que interceda pelo outro. Ah, mas eu estou precisando, pastor. É dando que se recebe no reino de Deus. Que nós possamos, Senhor, encontrar dentro de nós essa graça maravilhosa, esse favor imerecido, a satisfação plena, a plenitude da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Que nessa manhã essa igreja que se reúne aqui, ela possa verdadeiramente dizer: eu tenho o reino de Deus em mim, eu levo o reino, eu sou rio de água viva para a pessoa que está do meu lado, para a minha família. Eu não sou amargo, eu não sou triste, mas eu levo a verdade que liberta. Ora basuri canta labaxei. Vem Espírito de Deus, transborda do teu povo, transborda, que eles venham transbordar, que eles venham transbordar, que eles sejam pessoas avivadas. Ó Espírito de Deus, preencha o vazio de dentro para fora dessa pessoa. Essa pessoa que procura, tem buscado. Deixe ela te encontrar nessa manhã. Essa pessoa que tem te buscado ansiosamente, desejando sentir a tua presença, sentir o teu toque, que nessa manhã ela receba dessa porção, que nessa manhã nós possamos beber da tua água, beber da tua fonte. Espírito Santo de Deus,
Toca nessa igreja hoje. Nós não precisamos estar em lugares especiais para receber um toque especial. Nós só precisamos querer. Nós só precisamos ter sede. Pois tua palavra diz que o Senhor derrama água sobre os sedentos. Fala com Ele: eu te quero, Espírito de Deus. Começa a buscar Ele no seu lugar. Fala com Ele: Espírito Santo, eu quero um toque especial. Eu quero encontrar contigo. Eu quero beber da tua fonte. Eu quero beber da tua fonte. Ó Espírito de Deus, transborda de dentro de mim. Move de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Vem reinar em mim.